Ninguém esperava tudo o que aconteceu em 2020. E depois de tanto sofrimento para muita gente, 2021 chega com um pouquinho mais de esperança, especialmente com a chegada da vacina contra o coronavírus. É o primeiro passo na briga contra esse vírus. Mas é preciso ter esperança. E esse é o tema do nosso bate-papo de hoje com o psicanalista Jonatas Liacht. Tudo bem, Liacht? Bem, Elaine. Feliz ano novo, né? Para você também, querida. Obrigada. Bom, a gente começa com esperança por vários motivos. Já é meio que comum começar um ano, embora só vire de um dia para o outro, mas a gente já começa com esperanças renovadas. E agora com a chegada dessa vacina, com esse poder aí de talvez conter essa pandemia, é uma esperança muito maior, né? Sim, acho que a gente só precisa destacar que toda virada de ano tem aquela coisa assim, o ano passou, terminou, não consegui fazer tudo, algumas coisas aconteceram, perdeu alguém da família ou o negócio não foi bem, e aí começa o ano um pouco com essa mistura de luto pelo que se perdeu e uma esperança para ser renovada. É que esse ano de 2020, como você bem disse agora, foi totalmente diferente. Foi um ano de terror, né? Para todos nós, para o mundo inteiro. E uma coisa assim, uma catástrofe mundial é uma coisa assim que não se mede assim de qualquer forma. Mas o fato é que foram potencializados os nossos terrores. Eu, atendendo na clínica, no consultório, eu vejo o quanto que as pessoas ficaram impactadas, muito mais com notícias do que com a própria experiência de ver gente ou pessoas próximas morrendo ou sofrendo com a doença. Até porque o nível de contaminação não é semelhante a outras doenças que sempre existiram. Então, assim, veja o quanto que nós somos impressionados e ficamos acuados num canto de terror por conta muito mais de notícias do que pelos próprios fatos em si. Agora, é interessante como essa vacina, e que foi feita a toque de caixa, a gente sabe que a fase 3 não foi respeitada totalmente, mas precisamos de uma resposta, né? E a gente torce para que dê tudo certo, eu torço pelo menos para que dê tudo certo com essas vacinas. Mas o quanto que uma notícia pode trazer esse alento, essa respiração e aquela ansiedade mais positiva. Eu não vejo a hora de tomar a vacina, não vejo a hora de eu ficar mais tranquilo em relação a tudo que está acontecendo. A gente percebe que tem muita gente com esperança, tem muita gente animada, mas não é raro a gente encontrar aquelas pessoas que falam assim, como ter esperança se aconteceu isso na minha vida? Como ter esperança se, sei lá, perdi meu emprego? Como ter esperança? É importante tentar, é claro que não é fácil, mas tentar mudar um pouquinho essa forma de enxergar a situação? Eu acho que é uma coisa assim importante a ser notada, que nada muda o fato, por exemplo, dessas 200 e poucas mil pessoas que faleceram e as suas famílias, o quanto que elas foram impactadas. É um impacto de morte, de uma perda permanente. Eu mesmo perdi um irmão nesse processo. Vai fazer um ano agora que ele faleceu. Então, nós que perdemos alguém próximo, nesse meio todo, e muitas vezes com notícias cruzadas, informações não tão precisas, ficamos muito mais impactados, né? Então, a esperança, ela se aplica tanto agora nesse tempo de pandemia, quanto um tempo fora, extra pandemia, quando alguém perde também o seu familiar, o seu querido, da mesma forma. Então, a esperança precisa ser acessada da mesma forma. O impacto da morte, da perda é a mesma. O que eu acho que é mais importante é que a esperança permaneça nos corações de pessoas que não tiveram esse problema de perdas. As pessoas que estão só impressionadas com as notícias de terror, porque elas estão ficando sem acalento, elas estão ficando sem motivação para sair de casa. Eu conheço pessoas que não se trancaram em casa em março do ano passado e até hoje não saíram. Até hoje não saíram, estão sobrevivendo porque compram pela internet, porque alguns amigos levam algumas coisas, parentes, alguma coisa, mas não saem, eles estão aterrorizadas, trancadas, se trancafiaram dentro de casa. Então, assim, essas pessoas que não tiveram uma perda significativa, mas estão impactadas negativamente por essas informações e pelo terror que ronda, né, a sua casa, essas são mais preocupantes, porque elas precisam se libertar desse tipo de prisão, não só a prisão de se trancar em casa, nesse exemplo que eu falei, mas a prisão de não ver esperança, não de ver motivação.
Viver em cima do medo. Sim, ela vive em cima das notícias, do medo e reproduz isso. E muitas vezes alguns destes acabam ficando adoecidos mesmo, porque eles vão se fragilizando, a imunidade do corpo vai caindo. A pessoa emocional e psiquicamente começa a aceitar e assimilar a doença, aí só falta o físico. Aí o corpo acaba cedendo aquilo que nós chamamos de enfermidades psicossomáticas, né? Elas começam no psique e somatizam, soma no corpo, né? Vão para o corpo rapidamente. Eu sei que não tem receita, eu sei que não funciona assim, mas tem alguma fórmula, alguma ideia, alguma sugestão de por onde as pessoas possam começar a trazer a esperança de volta, ou resgatar a esperança? Acho que sim. Até tocando nesse assunto que nós falamos agora há pouco, eu acho que a palavra esperança, eu já falei aqui algumas vezes, eu prefiro ela como um verbo, esperançar. Porque esperar no sentido de só na expectativa, de aguardar. Muitas pessoas falam, não vejo a hora dessa vacina chegar. Quer dizer, estava numa esperança de esperar, de aguardar. A hora que chegar eu resolvo. Não, eu preciso ter uma esperança que seja ativa, por isso esperançar. Esperançar é agir, é sair da casinha, com cuidado, com todos os seus procedimentos de segurança, num tempo de pandemia, mas não ficar preso, não se prender, não deixar de viver. Se consegue viver, há limitações? Há limitações, então se adeque às limitações e viva a vida. Eu acho que esperançar é ter uma esperança ativa, não é esperar e aguardar, é esperar e agir. Nós precisamos ter essa expectativa de agir. Não é negar o que está acontecendo, né? Fala-se muito de negacionismo e tudo, mas não estou falando de negar. Eu estou falando de você não se sujeitar às condições que são propostas. Se eu me sujeitasse a tudo que se impôs na minha vida, eu não estaria aqui hoje. Eu estaria, não sei onde eu estaria. Talvez eu estaria num boteco aí agora, fazendo alguma coisa, bebendo. Eu não sei, porque eu preciso reagir, todas as coisas que se impõem contra mim são motivações especiais para que eu esperanceie. A gente pode falar que essa motivação também produz o sonho, que produz a atitude, sim, faz com que a pessoa vá buscar e muitas vezes até, não é remédio, não é isso, mas evite de alguma forma que ela entre numa depressão, numa coisa mais... Perfeitamente a sua análise, porque as pessoas, quando elas se submetem, se sujeitam, elas estão vulneráveis a qualquer coisa. Então a gente já falou aqui várias vezes, por exemplo, em situação de casal em que uma mulher ou um homem mesmo se sujeita ao outro, o cônjuge. Ele acaba se fragilizando e cada vez mais o outro vê esse espaço aberto e se sobrepõe cada vez mais. Então quanto mais eu me sujeitar, mais exposto eu estou, inclusive para entrar nesses processos depressivos e de ansiedade extrema e poder tomar atitudes que não são desnecessárias, como esta, por exemplo, de se trancar em casa. Vai fazer 11 meses e não sai de casa. Você acha que, de repente, pode ser uma forma de, buscando isso, por exemplo, pensando em, sei lá, se a pessoa gosta de viajar, numa viagem que daqui a um tempo vai poder fazer, então começar a pesquisar um lugar, para ir de alguma forma, devagarinho, e trazendo um pouquinho mais de alegria? Eu acho que sim, até porque não ficou proibido, a não ser naquele primeiro momento de que ficou assim, realmente todo mundo com medo, não sabia direito como agir, de poder sair de casa. Mas não há uma proibição total. E a gente viu o que aconteceu nesse Natal, nessa virada de ano, as praias cheias e tudo mais, e sem máscara e tudo mais. Quer dizer, é possível fazer? Se você tem medo, olha aquela cena e fala, olha só esses irresponsáveis fazendo isso. Tá, você pode ser responsável. Seja responsável, programe uma saída, faça alguma coisa que você possa manter o sistema todo de segurança, mas faça alguma coisa. Esse esperançar de sair, de fazer as coisas acontecerem é muito mais importante do que ficar na expectativa. Começar a procurar coisas que gosta também, né? Porque isso pode de alguma forma fortalecer? Sim, esse negócio de ficar trancado em casa deu muito problema. As pessoas não estão acostumadas mais a conviverem pessoalmente, fisicamente juntos, estão convivendo muito mais digitalmente, virtualmente, e deu problemas. As pessoas precisam desenvolver algum tipo de atividade em que elas desliguem um pouco da tecnologia, se habituem um pouco mais a ter esse contato físico,
de calor para que em situações como essa isso seja valorizado. Então, eu acho que você tem razão, que a gente precisa ter essas outras formas de agir, de reagir e de esperançar. E claro, como a gente sempre diz, viu que está muito difícil, que está tentando sair, não está conseguindo, procurar ajuda, Procurar ajuda. Procurar ajuda. Eu sempre digo aqui, olha, você pode procurar o seu pastor, o padre, o seu líder religioso, com quem você tem uma certa confiança, mas se tiver uma situação muito complicada, procure um médico, procure um psicanalista, um psicólogo, alguém que possa dar uma orientação mais clara, mais no chão, para que a pessoa consiga reagir nesse momento. E não ter vergonha, nem... Não, imagina. Ao contrário, tem crescido a demanda, né, para nós nessa área do psiquismo, do atendimento das emoções, dos sentimentos. As pessoas estão procurando mais, elas estão tirando um pouquinho daqueles preconceitos e vendo que elas precisam buscar ajuda. E aí consegue reagir e ficar melhor. Consegue, né? Puxa, aí contamina outras pessoas. Se o vírus contamina para a morte, a esperança pode contaminar para a vida. Muito obrigada, Liache. Valeu.